Bom dia para todo mundo, tá? Vou pedir para todo mundo abrir as câmeras aí, tá bom? Martúlio, Duda, Vitor, Rian, Gabriel, Reni, Samuel. Vamos lá? Todo mundo tranquilo? Então, galera, olha só. Esse capítulo de produtos notáveis e fatoração, ele é um capítulo bem básico mesmo, né? Ele não é em si uma matéria que você vai ter, vai cair uma questão de produto notável e fatoração. Já falou que não é aquela matéria. Ele é uma ferramenta que você utiliza para resolver outras coisas, tá? Então, esse capítulo é uma ferramenta que a gente utiliza para resolver outras coisas. Seria como se fosse um canivete suíço, né? Quem tem mais ferramentas conseguem se dar aí melhor na sobrevivência, né? Seria esse o caso. Então, é uma ferramenta que a gente vai ter aí. Produtos notáveis, vamos lá. A gente tem o produto notável, o produto notável, né? De maneira prática, né? A gente não vai abordar aqui todo aquele desenvolvimento de um produto notável, porque isso a gente faz lá no 7º, 8º ano. Aqui não, aqui a gente vai ver de forma prática. O quadrado da soma de dois termos, né, fica a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. A diferença, esse sinal aqui troca, né? Diferença de dois termos aqui. Então, é a única coisa que muda do 1 para o 2. Quando a gente tem o quadrado da soma pela diferença, ou o produto da soma pela diferença, fica o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, né? Todos os outros termos eles se cancelam. O cubo da soma da diferença de dois termos vai ficar a ao cubo 3a ao quadrado b mais 3b ao quadrado a mais b ao cubo, né? Quando tem essa diferença aqui, os sinais vão ficar alternados, tá vendo? Fica negativo, positivo e termina negativo. Então, em termos práticos, a gente tem essas regras aqui, né? Se vocês lembrarem, né, do binômio de Newton, que a gente estudou ano passado, a gente consegue não só fazer diferença de cubos, mas a gente consegue fazer de quando está elevado à quinta, à sexta, à sétima potência e desenvolver termos específicos, né? Então, essa é a questão aí de lembrar de binômio de Newton, né? Lembra binômio de Newton? É uma ferramenta que a gente pode utilizar, né? Falei com vocês que é uma ferramenta que a gente pode utilizar para resolver questões. Então, vamos ver um exercício aqui. Se eu for desenvolver esse produto notável aqui, a dividido por 3 menos b ao quadrado, eu vou ter o quadrado do primeiro, né? Então vai ficar a ao quadrado sobre 9, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos 2 terços de AB, né? E, por último, vai ficar b ao quadrado. Esse é o desenvolvimento. Se eu tiver o desenvolvimento da soma pela diferença. Da soma pela diferença, não multiplicaria esse cara com esse cara com esse com esse com esse. Não faria essa regra aqui? Se eu lembro de produto notável, eu sei que vai ficar o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. E o segundo é 3y, então vai ficar 9y quadrado. Então, achei meu produto notável. Você fala, essa matéria é só isso? Sim, é só isso. Basta você lembrar que a gente tem as regrinhas ali em cima. Aí ele fala, ó, a diferença entre o quadrado da soma de dois números inteiros e a soma de seus quadrados não pode ser, né? O que ele está falando? Ele está dando um exemplo aí, em que a diferença entre o quadrado da soma, né, o quadrado da soma seria isso aqui, ó. Quadrado da soma, que é x mais y elevado ao quadrado. Esse é o quadrado da soma. Menos, olha, a diferença entre o quadrado da soma de dois números inteiros e a soma de seus quadrados.
A soma de seus quadrados é isso aqui, ó, x quadrado mais y quadrado. Consegue entender a diferença da interpretação? Então, o quadrado da soma, eu vou fazer isso aqui. A soma dos quadrados é isso aqui. Ele falou que essa diferença não pode ser quanto? Vamos ver. Fazendo a primeira, eu vou ter x ao quadrado mais 2xy, né, isso, mais y quadrado, menos x quadrado menos y quadrado. Quando eu faço todas essas operações, ó, x quadrado e y quadrado se cancelam, só sobra quem? 2xy, né? Só sobra 2xy. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse número aqui, 2xy, ele sempre vai ser o quê? Ele sempre vai ser par. Por que, Juan, que ele sempre vai ser par? Porque ele sempre vai ser 2 que multiplica alguma coisa. Então, se a multiplicação de xy der 3, 3 vezes 2, 6. Né? Esse número sempre vai ser par. Sempre vai ser par. Então, se esse número é sempre par, eu não posso ter o 9 como resposta. Né? É o único número que eu não posso ter aqui. Por quê? Todos os outros são pares, o 9 não é par. Beleza? Vamos para a próxima. Quando a gente faz fatoração. Quando a gente faz fatoração... Oi? Ó, a fatoração é uma técnica que a gente utiliza para pegar uma expressão e reduzir ela de alguma maneira. E na fatoração a gente tem algumas técnicas. A primeira é fator comum. O que é a técnica de fator comum? Quando eu pego uma expressão onde eu tenho um elemento em comum em dois termos que estão somando ou subtraindo. Olha só, eu tenho A no primeiro e tenho A no segundo. Então eu faço o quê? Eu coloco esse A em evidência, né, o que a gente fala de colocar em evidência, e soma os outros dois, ou seja, soma B com C, né? Então, ó, colocou o A em evidência, somou B com C, e esse é o resultado da minha fatoração. Quando eu tenho isso aqui, ó, um produto grande, eu vejo que 6 está em comum em todos os termos. Coloco 6 em evidência. Se eu olhar aqui, quem está em comum também em todos os termos? Aqui eu tenho x ao cubo, x à quarta e x quadrado. Ah, o maior expoente que é em comum de todos é x quadrado. Beleza, y quadrado, y à quinta. O maior expoente comum a todo mundo é y, né, que seria o menor expoente no caso. Então, y, beleza. Então, ó, esse é o meu fator comum. Juan, como é que eu faço para chegar na expressão final? É só pegar e dividir. Ó. 24 dividido por 6 dá 4. Né, ó, 4. X cubo dividido por x quadrado dá x. Y quadrado dividido por y dá y. Beleza. Outro termo. Menos 6 dividido por 6 dá menos. X à quarta dividido por x quadrado dá x quadrado. Y dividido por y dá 1. Beleza. Próximo termo. 12 dividido por 6 dá 2. X quadrado dividido por x quadrado dá 1. Y à quinta dividido por y dá y à quarta. Então fica aqui 2y à quarta. Então, para quem não lembra aí de fator comum, é isso que a gente faz. Pega o elemento que tem em comum aqui em todo mundo, no caso seria o 6x quadrado vezes y, e o resultado que está aqui dentro é o resultado da multiplicação desse com esse para dar os números correspondentes, né? Esse e esse, tá? Vamos prosseguir. Agrupamento. Galera, se tiver alguma dúvida, manda no chat, fala aí comigo, tá? Não fica com dúvida aí, não. Agrupamento. O agrupamento, ele acontece quando, às vezes, não tem fator comum em todas as parcelas, só que eu consigo identificar em grupos específicos algum fator comum. Né? Por exemplo, eu tenho A em todo mundo aqui? Não tenho. Mas eu tenho A nesses dois. Beleza, eu vou colocar o A em evidência nesses dois. Coloquei. Tem o B em todo mundo? Não, mas tem o B nos dois. Beleza, eu vou fazer B em comum os dois aqui. Quando eu faço isso, ó,
eu vejo que eu tenho duas parcelas de x mais y em comum. Então, ó, vou colocar o x mais y em comum, coloquei aqui, que multiplica quem? Que multiplica meu A mais meu B. Olha só. Então, isso aqui, veja bem, a gente usou uma técnica de fator comum depois de utilizar o agrupamento. Tá vendo? A gente fez o agrupamento e utilizou a técnica de fator comum. Olha esse outro exemplo. Eu tenho aqui 4x aqui nesses dois termos em comum. Aqui nesses dois termos eu tenho 3y em comum. Né? Então, ó, fica 4x, que multiplica, né? 2x menos z, 3y, que multiplica 2x menos z. Ó, quando eu coloco 4x em evidência, ficaria 4x vezes 2x, 8x quadrado. 4x vezes menos z daria menos 4xz. Menos 6, menos 3y vezes 2x dá menos 6xy. Olha aqui, ó, certinho. Menos 3y vezes menos z dá 3yz, certo? Positivo. Depois que a gente fez isso, gente, olha só, achei que 2x menos z está em comum aqui e aqui. Portanto, eu posso colocar em evidência, né? Colocando em evidência esse cara, eu vou colocar aqui, ó, em evidência 4x, ó, e menos 3y. Tá vendo que ficou aqui os dois? Então, esse é o agrupamento. O agrupamento também com uma técnica mais requintada, né? Você usa de fatoração e para poder usar fator comum em evidência, né? Praticamente se fizesse o processo duas vezes. Então, vamos lá. Fatorar a expressão a ao quadrado menos 4ab mais 3b ao quadrado. Então, ó, a ao quadrado menos 4ab mais 3b ao quadrado. Eu poderia separar aqui, ó, esse 4ba aqui, ó. Por quê? Porque se eu separar esse 4ba aqui, eu vou ficar com menos ba e menos 3ba. Por que, Juan, você quer separar esse menos 3b? Porque se eu separar isso aqui, galera, eu tenho evidência aqui uns 3b também. Tá vendo? Então, é isso que eu estou utilizando aqui, ó. Separei esse menos 4 em menos ba e menos 3ba. Aqui eu posso colocar o a em evidência. E aqui eu posso colocar o menos 3b em evidência. Quando eu faço isso, vai ficar a menos b. Quando eu faço isso, fica a menos b. Ou seja, eu posso utilizar uma técnica de agrupamento. Por quê? Ó, AB em comum nos dois, coloco AB em evidência, que multiplica A menos 3B. Olha só, que multiplica A menos 3B. E esse é a fatoração dessa minha expressão. Por que isso é importante, gente? Às vezes você tem uma fração, você achar esse fator comum aqui para eliminar variáveis é a melhor coisa que você pode fazer na vida, tá? Falo por experiência própria. Vamos lá. Soma e diferença de cubos. O que é a soma e diferença de cubos? Soma e diferença de cubos é quando eu quero achar esse tipo de expressão aqui. E quando que eu uso isso? Eu uso isso na racionalização. Por exemplo, se eu tenho a ao cubo mais b ao cubo, isso aqui vai ser esse resultado. Ou seja, a mais b, positivo, né? E para deixar esse termo aqui, vai ficar a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Juan, se eu não conseguir lembrar, lembram? Positivo, positivo, aqui troca o sinal. E a diferença? Negativo, negativo e aqui troca o sinal. Tá vendo esse sinal aqui, ó? Do trinômio é trocado. Por quê? Para dar esse resultado aqui. Então, se eu quiser fatorar essa expressão aqui, ó, x ao cubo menos 27. Ou seja, quem é meu a? Meu a vai ser o x. Né? Seria x ao cubo
menos a ao cubo. Ou seja, eu estou falando que x ao cubo, né? Eu estou falando, na verdade, estou falando que meu a ao cubo é 27. Se 27 é igual ao meu a ao cubo, significa que meu a vale quanto? Meu a vale 3. Beleza. Então é só jogar na expressão, ó. Vai ficar a mais b, então ficaria, no caso, menos b, né, que eu estou em um sinal de subtração aqui, ficaria x menos 3, que multiplica agora o trinômio x quadrado mais 3x, né, que seria AB, né, não é 2AB aqui, é só AB, mais 9, né, que seria B ao quadrado. E esse seria o resultado dessa fatoração. Juan, por que essa fatoração é importante? Quando a gente quer eliminar a raiz cúbica no denominador, tá? A gente utiliza esse termo aqui que a gente cancela. Como a gente identifica um produto notável, né? Quando, por exemplo, é um produto notável quadrados perfeitos, né? Você olha aqui, ó. Olha o primeiro, olha o último, né? Se o primeiro for um quadrado perfeito e o segundo for um quadrado perfeito, você tem o quadrado da soma, né? Quando existe diferença e você consegue extrair a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último, você tem a soma pela diferença, né? Então seria aqui a ao quadrado, b, né? E aqui seria c ao cubo. Então é isso que você faria, a ao quadrado, b, c ao cubo, tá vendo? A soma pela diferença. O produto da soma pela diferença, né? Eu falei o quadrado. E para identificar cúbicos, né? Você vai buscar um cubo aqui e vai buscar um cubo aqui no final. O restante dos números vai acabar sendo consequência de você encontrar, tá? Então, esse seria o cubo da diferença. Por que da diferença? Porque eu tenho sinais de negativo aqui. O cubo da soma são sinais positivos. Juan, e quando eu tenho esse trinômio aqui na forma dessa expressão, né? Quando eu tenho a fatoração do trinômio, né? Lembrando que x1 e x2 são as raízes, né? Eu já mostrei para vocês diversas vezes. Juan, se eu achar o trinômio assim, eu preciso expandir para calcular Bhaskara? Não, tá? As raízes já estão aqui explícitas na fatoração. Esses números aqui que estão dentro do parênteses, tá? Então, x1 e x2 são as raízes aí do meu trinômio. Então, nem preciso calcular Bhaskara. Mas, se eu tiver uma expressão aqui, ó, x quadrado menos 5x mais 6, se eu quero fatorar ela, o que eu faço? Eu posso achar as raízes, né? Calculo meu delta aqui. Depois de calcular meu delta, calculo meu x. Encontrei aqui que meu x poderia ser 2 ou 3, né? Então, como é que fica na forma fatorada escrito? X menos 2, né? Que seria x menos a raiz 1 e x menos a raiz 2, que no caso dá x menos 2 que multiplica x menos 3. Galera, tranquilo até aqui? Foi muito chutado, né? Essa parte, por quê? Porque é muito decorar. Então, essa parte é muito decorar mesmo. Vamos fazer exercício agora. Não sei se vocês já começaram o exercício. Só que vamos lá para frente. Exercício 1. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Ele fala assim, ó. O valor da expressão a mais b ao quadrado menos a menos b ao quadrado. Dá quanto aí essa expressão? Pode mandar no chat aí a resposta, tá? Quantos alunos a gente tem no total? Só tem 29 aqui na aula hoje.
Isso aí, Gabriel. Isso aí, Hermes, certinho. Perguntaram a página. Página aí, Estevão, é a 28, tá? Isso aí, Felipe, certinho, Vitor. Olha só, gente, vou fazer com vocês. Quando ele me dá essa expressão aqui, vou fazer o quadrado desse menos o quadrado da diferença desse. Aí, né? Então, vai fazer ó, a ao quadrado, né, mais 2ab mais b ao quadrado. Beleza. Menos, vai fazer a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, esse sinal de menos aqui vai trocar o sinal de a, vai virar positivo esse sinal aqui e vai trocar esse sinal de b, né? Então, a ao quadrado se cancela com esse a ao quadrado, está subtraindo. B ao quadrado se cancela com esse menos b ao quadrado, está subtraindo. Então, vai ficar 2ab mais 2ab, que dá letra D, 4ab. Beleza? Próxima questão, questão do Cefet, questão 2. O valor numérico da expressão 68 ao quadrado menos 32 ao quadrado está compreendido no intervalo. Né? Qual intervalo que é aí? Qual técnica, na verdade, vocês utilizariam para resolver isso? Número 2 aí, tá, galera? Calculadora vale não, viu, gente? Vamos utilizar a técnica de produto notável aí, tá? Isso aí, Marcela. Qual técnica vocês usariam aqui nesse produto aqui, ó? Não sei, a soma pela diferença? Então, ó,
soma pela diferença. Isso aí, Moutinho. Ficaria 68, ó, multiplicação, né? De 68 mais 32. 68 menos 32. Concordam comigo? Que eu poderia escrever dessa maneira aqui? Né? Seria a raiz disso aqui. Beleza, 68 mais 32 dá 100. 68 menos 32 dá 36. Juan, entendi. Então a gente vai fazer a raiz quadrada de 100 e a raiz quadrada de 36. Quando eu faço a raiz de 100 dá 10. Quando eu faço a raiz de 36 dá 6. Fazendo essa multiplicação, o valor dá fechadinho 60. Então, ó, não preciso calcular 68 ao quadrado, fazer a diferença, né? Achar o 32 ao quadrado e reachar o resultado aí, não, tá? Eu posso fazer diretamente essa conta aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, letra D. Juan, por que é D e não C? Tá vendo que aqui está um intervalo aberto? Né? Por isso que é D e não C. Tá bom? Isso aí. Vamos para a próxima. Perguntaram assim, ó, por que se eu só cortasse os expoentes aqui dava errado? Porque você tem uma subtração, né? E se a gente lembrar da regra de operação, a gente tem essa regra aqui, ó, que é o PENDAS. O que é o PENDAS, Juan? Primeiro, a gente resolve o quê? O parênteses. Depois dos parênteses, o que a gente resolve? Expoentes. O que a raiz é? A raiz não é um expoente fracionário, né? Então, lembra aqui, ó, expoentes, em expoentes entra a radiciação, né? Quem lembra aí de expoentes. Depois, multiplicação e divisão. Multiplicação, divisão. Ah, Juan, você está falando que eu tenho que fazer primeiro a multiplicação para depois fazer a divisão? Não. Essas duas é na ordem que aparecer, tá? Quem aparecer primeiro você faz, da esquerda para a direita. Depois vem adição e subtração. Então, ó, pendas, tá vendo? Ah, Juan, você está falando que primeiro tem que fazer adição para depois fazer subtração. Não, faz na ordem que aparecer primeiro, tá? Entre esses dois aqui, ó, faz na ordem que aparecer, e entre esses dois aqui, faz na ordem que aparecer. Beleza? Vou colocar até aqui, ó. Esses dois faz na ordem que aparecer e esses dois faz na ordem que aparecer. Tranquilos? Vamos para a próxima. Questão 3, ele fala assim, ó, uma indústria fabrica uma placa metálica no formato de um retângulo de lados AX mais BY e BX mais AY. Encontre de forma fatorada o perímetro desse retângulo. Perímetro. Quantos vocês acharam aí? Você vai sair, Sofia? Nem tô ouvindo. Você vai sair? É. Que você tá maquiada? Tá não? Parece.
Isso aí, Felipe. Certinho. Vou achar aqui. Isso aí, Motinho. Vocês percebem, gente, que esse capítulo é bem técnico, né? Ele é bem técnico. Você vai ali tentar aplicar a regra, buscar um produto notável, é por tentativa mesmo que você vai ter que buscar ali. Isso aí, Rian. Melhor matéria? Quando foge de interpretação, né? Só tem que aplicar a técnica, né? Pum, pum, e vai. Rapidinho vocês conseguem. Falando para vocês, eu não sou muito fã dessa matéria. Falar que eu gosto não é uma coisa assim que eu gosto, sabe? Mas é uma ferramenta incrível, gente. Isso aqui é, tipo assim, essencial. Para quem vai fazer a área de exatas, gente, estuda isso aqui. Para quem vai fazer, ó, ciências da computação, em qualquer tipo de engenharia, quem vai quer fazer economia, qualquer matéria que envolva o cálculo em si, a arquitetura, né, que vai envolver o cálculo, vai precisar saber de produtos notáveis, de fatoração, radiciação. Por quê? Porque a gente usa muito. Tem um negócio na faculdade chamado limites, que, gente, a gente sente tanta dificuldade por não saber essa técnica aqui. Né? Eu mesmo, eu penava para poder eliminar, simplificar os resultados. Por quê? Porque eu não conseguia enxergar produtos notáveis. Né? E acabava estendendo conta, fazer 2, 3 páginas e, assim, lutando. Quando se eu soubesse produtos notáveis, com 2, 3 linhas eu resolveria. Né? E fazer uma página inteira de uma resolução. Olha só, vou fazer com vocês, tá? Nessa questão, o que a gente vai fazer? Ele pediu perímetro. Se ele pediu perímetro, eu já sei que vai ser 2 vezes o meu AX mais BY. Vou fazer já multiplicado. 2 vezes AX mais 2 vezes BY mais 2 vezes BX mais 2 vezes AY. Não é isso? O que eu posso fazer? A falar, eu tenho 2 em todo mundo. Beleza, o 2 eu vou colocar em evidência. Então vai ficar 2. E agora eu tenho ali AX e AY. Vou colocar o A em evidência. Por quê? Se eu colocar o A em evidência, eu vou ter aqui X mais Y, né? X mais Y. De onde, Juan, você tirou? Daqui, ó. A em evidência, X e Y. Beleza. Então, mais. Se eu colocar o B em evidência, eu vou ter quem? Eu vou ter também X mais Y. Olha aqui, ó. Y e X. Também vou ter X mais Y. Coloquei X em evidência nos dois termos. X mais Y em evidência, tá em todo mundo. O que eu faço? Coloco que 2 que multiplica quem? X mais Y em evidência. Que multiplica quem? Meu A mais B em evidência. Né? Então, ó, posso simplificar minha expressão para isso aqui. X mais Y mais A mais B que multiplica 2. Tranquilos? Letra A, tá bom? Próxima. Ele fala, se x mais y é 13 e x vezes y é 1, então x ao quadrado mais y ao quadrado. O que eu recomendo nessa questão? Só para ajudar vocês. Faz produto notável.
tá? Faz produto notável que você vai achar a resposta aí. Quantas horas? 9h03. Essa aula vai acabar Alguma agora. coisa. Essa aula vai acabar agora. Ô, gente, esqueci de bater o ponto. Vou fazer aqui com vocês. Tá? Pra gente ir finalizando nossa aula. Galera, pensa aí, ó. Eu tenho esse produto notável e vou fazer ele, ó. Então eu quero x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Só que ele me falou que x mais y é igual a 13. Então se eu fizer x mais y ao quadrado, eu vou ter igual a 13 ao quadrado. Concordam comigo? E se eu fizer x mais y ao quadrado, isso aí, Moutinho, certinho. Eu vou ter x ao quadrado mais 2xy mais y quadrado. Isso vai ser igual a 169. Só que ele me falou que x vezes y é igual a 1. Então eu vou ter que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 169 menos 2. Por que menos 2? Xy é 1, né? Então x vezes y vai dar 1, vai dar 2 aqui esse resultado, vou passar para lá subtraindo. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado vai me dar igual a 167. Essa é a minha resposta final. Certinho, Moutinho. Galera, a gente finaliza nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido aí boa parte das questões. Amanhã vamos fazer mais questões, então já adianto. Quem quiser adiantar questões, tirar dúvidas, pode fazer exercício à vontade. Amanhã a gente resolve o que tiver de resolver e tira as dúvidas desse capítulo para vocês. Beleza? Então, ó, um beijão e até mais. Tchau, tchau.